Olá, leoninos e leoninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Antes de eu tirar a carta que vai estar regendo o mês de outubro para vocês aqui, qual que é o arcano, eu quero dizer que eu resolvi gravar as energias gerais de todas as áreas da vida do mês de outubro, semana a semana. Então aguarde essa semana um vídeo que vai estar falando sobre a semana, quais os aspectos, quais as novidades, quais os desafios e conquistas que estão aqui nas infinitas possibilidades do universo que podem chegar até você, ok? Eu vou ler agora este arcano para vocês aqui, o que o autor desse tarô traz, porque ele traz o aspecto de luz e de sombra, como eu disse lá no vídeo do início. E aí você vai adaptar a sua realidade, você vai poder se observar ao longo do mês, dentro da energia desse arcano, na luz e na sombra, como você vai estar. Porque, como eu falei, é um processo de autoconhecimento e é para você estar se observando, como você está se comportando, o que você está conseguindo, o que você não está, né? O que está te influenciando. Então, vamos entender aqui os leoninos, qual energia vai estar regendo os leoninos no mês de outubro. Olha só, vai ter uma transformação para os leoninos, ok? A carta da morte, a carta do renascimento. Eu vou ler aqui o que o autor traz e então vamos comentar sobre a carta. É importante dizer, como eu falei, adapte a sua realidade, tá? E ao longo do mês você vai passar por processos e assim, sabendo dessas energias, você consegue passar melhor pelos processos, ok? Vamos lá, na vidência de luz, o que essa carta diz? É um ciclo de transformação. Então eu já vejo para os leoninos, o mês de outubro vai ser um ciclo de transformação. Vai ter um momento de renascimento, uma transição, mudança, novas crenças, novos paradigmas, consciência de uma recém-descoberta sobre você e sobre a vida. Encerramentos podem ter términos, finalizações este mês. É uma morte simbólica, um processo de iniciação com você mesmo. Então, a carta da morte, o renascimento, fala sobre a nossa quebra de ideias, de percepções. Algum acontecimento, a própria vida te colocando em situações onde você passa a se perceber e perceber o outro de uma maneira que você não percebia antes, né? É sobre a nossa crença fixa, às vezes, numa ideia que vem alguma coisa e quebra aquela ideia. E você fala, nossa, eu nunca tinha pensado assim, eu nunca tinha percebido desse jeito ou daquele jeito. Então, esse é um mês de mudança, de transformação, o que é maravilhoso. Essa morte simbólica, ela nos renasce. É uma troca de pele. É você saindo de uma versão que não te serve mais, você indo para uma versão melhor sua e vendo a vida com outros olhos. Isso é maravilhoso, eu adoro esta carta, tá? Então, uma recém-descoberta, puxa, um olhar novo sobre a vida, sobre você, sobre as suas perspectivas, sobre as suas ideias, os seus ideais e propósitos, ok? Na vidência de sombra, agarrar-se ao passado, medo da mudança, apegos a sentimentos. Então, como é difícil a gente se abrir mão daquilo que a gente está acostumado, né? Ficar ali naquele, tem gente que chama de zona de conforto, então ficar ali naquele lugar conhecido. Então, a evidência de sombra, que é um aspecto negativo, que chama atenção para não ficar agarrado no passado. Não ter medo da mudança. Você pode estar ali com medo da mudança, então você fica estagnado, né? Apegado aos sentimentos daquilo que você já conhece, ao seguro. Mas a vida não é sobre certezas, a vida é sobre as incertezas. Nas incertezas nós vamos descobrindo a nossa força, do que nós somos capazes. Tira aquele véu de Maia, que é o véu da ilusão da nossa vida, daquela percepção fixa que a gente tem muitas vezes da vida, das pessoas e de nós mesmos, né? Forças de destruição, mortalidade, falta de esperança, perda e luto. Essa carta pode falar também de você perder a esperança em você, na vida, nas pessoas, entrar num lugar mais sombrio, né? Como ele coloca aqui, de destruição. Essa destruição, ela
ela não é física, né, gente? Ela é simbólica, ela é emocional, ela é mental. Claro que essa carta pode simbolizar aqui uma perda e um luto, ou seja, você pode vir a experienciar situações, como essa carta fala de rompimentos, encerramentos de ciclos, mudança de ciclo, pode sim ter términos de relacionamentos, pode ter mudanças de trabalho, né? Uma demissão, pode ter uma mudança na trajetória, né? Uma mudança, porque aqui vai ter uma mudança de ciclo, ou seja, você vai sair de um patamar que você tá para entrar num outro, numa versão sua que muda completamente. Então, às vezes, algumas pessoas precisam ficar para trás para que você se renove, para que você renasça. Como é que você vai mudar sua versão continuando fazendo a mesma coisa? Ninguém muda de situação, de visão, fazendo todo dia a mesma coisa. Você já ouviu falar nisso, né? Para que o novo entre, a gente precisa abrir espaço, né? A gente precisa ter novas atitudes, novos pensamentos, para que tenha novas respostas, novos resultados. Então a morte, ela vem, né, nessa energia de transformação, para te transformar, para te ressignificar como pessoa, nas suas relações e seja no que for. Então, mesmo que você sinta medo desses términos, né, esses términos podem ser sempre de você romper com uma crença religiosa sobre um ideal que você tinha. Não, eu acredito nisso e naquilo. Eu tô aqui há 20 anos no catolicismo, mas de repente uma outra... Tô dando um exemplo, tá, gente? É só um exemplo. Você vai adaptar aí. Muito tempo numa religião e você pensa, poxa, mas de repente essa outra tá fazendo mais sentido. Mas como é que eu vou deixar de ser de uma religião para ir para outra se eu tô há 20 anos... Tá tudo bem, porque isso é ser humano, é ser mutável, a gente se transforma o tempo todo. Como essa flor, ela morre, ela ficou ali 4 meses sem brotar nada. Eu pensei, morreu nada, olha ela aqui e tá saindo mais uma aqui embaixo. Abriu, ó, abriu agora aqui. Então é sobre isso. E ela pensa que ela não sente medo de sair da terra, de saber, não sabe o que tem ali. Você já conhece essa história? Essa flor, antes de ser uma flor, ela é uma sementinha. E ela é colocada debaixo da terra, no escuro. Ela não faz ideia do que tem do outro lado, mas ela não suporta a ideia de ficar abafada ali. Então, ela vai romper as barreiras, ela vai nascer, ela vai renascer e vai se transformar numa outra versão dela. De semente, ela vira flor. E bem mais bonita. Ela tem outras adversidades? Tem, mas ela tem outras belezas. Agora ela tem perfume, ela tem beleza, o que como semente não tinha. E esses somos nós, passando pelas mortes simbólicas da vida, que é o ressignificar da nossa visão, do nosso sentimento diante de nós e dos outros. Então não tenha medo de mudar de religião, mudar de trabalho, mudar de cidade, mudar de casa, mudar de relacionamento. Ou se você sentir medo, trabalhe no seu medo, acolha o seu medo. Fala, eu sou ser humano, eu vou sentir medo. Agora não fique no medo, como diz a carta. Se você ficar no medo, nada vai mudar. E se você quer uma mudança na sua vida, de verdade, você vai enfrentar o seu medo, você vai abraçar o seu medo, você vai olhar no olho do seu medo e vai dizer, eu vou com medo. É um ato meio de loucura, mas é uma loucura para o melhor. A carta da morte não vem para nos levar para um lugar sombrio e ruim. Nunca. Ela só chega para quem está precisando ressignificar. Sabe aquela história também? Outra história que me veio na cabeça é sobre nós somos um vaso e muitas vezes a gente está ali com um pouquinho de sujeira no fundo, ou pó, ou a própria terrinha da planta e precisamos pôr água limpa para que aquilo saia. Então a vida traz essa energia da morte simbólica para a gente ressignificar. Vem alguém e põe um pouco mais de sol, um pouco mais de água, um pouco mais de terra, entendeu? Então aí você vai adaptar ao longo desse mês qual é a transformação que você está passando. Não se assuste se você sentir que você está mudando. Acolha. A palavra é acolhimento. Permita-se sair de pulpa de lagarto e virar borboleta. Chegou o seu momento lindo para uma versão melhor, ok? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, comenta aqui comigo. Eu te espero no próximo vídeo. Até mais. Um beijinho.